Bom dia, Jair Marcati. Bom dia, Natália Castan. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, o nosso Casa Uni no ar, programa de videocast aqui da Casa Uni de toda terça-feira, certo, Jair? Estamos no nosso segundo episódio da nossa série literária, como uma forma de enriquecer o nosso repertório, como uma forma de enriquecer a gente como ser humano, e a gente melhor como ser humano é melhor em todos os nossos papéis, inclusive o papel como empresário, como executivo, como alguém pertencente ao mundo corporativo. E hoje o gênero escolhido pelo nosso curador Jair Marcati é a poesia, Jair. Poesia. A poesia. Vamos falar dos poetas, daquilo que eles fazem, que é a poesia, né? E que é gozado isso, né? Porque quando a gente fala dos poetas, para quem não é muito, vamos dizer assim, conhecedor, familiarizado com este gênero, há um certo preconceito, né? De que, isso não serve pra muita coisa, o poeta é aquele que não tem muita coisa pra fazer. Sonhador. Um sonhador. Um vagabundo, né? Aquele que vaga, né? Exatamente, isso, né? Aquele que vaga. E aí você vem trazendo exatamente o contrário, Jair. E por isso que você escolhe a poesia como um gênero a ser discutido e entendido como um gênero importante literário. Interessante isso, né, Natália? Ao longo da história, o século XIX é um pouco, eu vou usar uma palavra pesada aqui, né? Ele é um pouco culpado por isso que você está nomeando, né? A maneira como os negócios começam a ser entendidos a partir da Revolução Industrial no século XIX foi responsável por uma certa separação entre o mundo da fábrica, o mundo da produção, da produtividade e o mundo das artes, né? Isso é verdade, porque antes a coisa dos artesãos e tal, isso estava tudo junto. Mesmo se você pode pensar assim, na origem do que a gente chama de capitalismo, que é ali a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o Renascimento, a figura, digamos assim, das lideranças corporativas da época, por assim dizer, reis, rainhas, as príncipes, as princesas, sociedades de cor, eles eram todos mecenas. Eles entendiam as artes como uma coisa fundamental para o funcionamento do seu, eu vou chamar de sistema corporativo. A gente precisa entender dessas maneiras. As rotas comerciais ao longo da história, elas foram comerciais, claro, foram caminhos de troca de produtos, mas foram vasos comunicantes culturais e humanos. Isso andou junto. A Revolução Industrial trouxe muita coisa ruim. É o começo da história da poluição, é o começo da história do desmatamento. Sem que tivéssemos essa consciência. Sem que tivéssemos essa consciência, mas ela opera uma coisa muito complicada. Ela começa a separar de uma maneira quase que intransponível o mundo dos negócios, o mundo da fábrica, o mundo da produção, né? O mundo da produtividade com o mundo do devaneio, com o mundo das artes. A Casa Uni, entre outras propostas, procura, de alguma maneira, reconectar essas coisas, né? Trazendo a arte, a cultura e, sobretudo, o conhecimento como uma coisa que irriga o mundo dos negócios e como se faz necessário, como um mundo dos negócios responsavelmente pensado nesse começo do século XXI, precisa ser irrigado, e a palavra é essa, a palavra que você tanto gosta, uma palavra perfeita, precisa ser irrigado pelo mundo do conhecimento, da cultura e das artes. Olha só. Então, sim, essa ideia de que o poeta é um sonhador, aquele que vaga, é aquele, isso é uma coisa de poeta, isso é uma coisa de poeta que não atija de decisões mais práticas, mais imediatas. Na verdade, eu não diria nenhuma visão preconceituosa no sentido que ela é um pré-tracinho conceito, é um conceito que a gente forma antes na cabeça, mas é sobretudo uma visão reduzida que as pessoas têm. É um erro. É um erro, na verdade, de raciocínio. A poesia, de saída, é a forma mais sofisticada de literatura. Olha isso, de saída é a forma mais sofisticada de literatura. Porque é a mais originária, inclusive. A literatura, antes da escrita, começa com sons ritmados. Então, antes da escrita ser inventada, a poesia já existia. O que permitiu durante muito tempo que as histórias fossem contadas, que os lugares longínquos fossem visitados, que notícias desses lugares longínquos pudessem ser trazidas, que histórias humanas pudessem ser desenvolvidas, veio nas formas poéticas. Então, ela não é só a mais sofisticada, ela é a primeva, na verdade, ela é originária desse espaço de histórias humanas que são capazes de serem trazidas e reatualizadas permanentemente. Então, só isso já valeria. Nossa, já valeria, a gente já pode encerrar o episódio. A gente já podia encerrar, boa tarde, né? Bom dia a todos, etc. Obrigado pela presença. Mas ela é mais do que isso. A poesia, ela é, eu poderia dizer o seguinte, ela é o campo privilegiado de desenvolvimento de soft skills, na verdade, né? Então, a importância da gente desenvolver esse conjunto de habilidades e
competências para além das competências técnicas, esse grande rol chamado de soft skills, as habilidades mais suaves, mais sutis, mais leves, a poesia e tudo aquilo que ela representa é um campo privilegiado de desenvolvimento de soft skills. Eu estou olhando aqui porque eu preparei um roteiro, porque ela também é um antídoto para as lógicas puramente racionais. A poesia é aquilo que desvenda cenários complexos. Olha, tão importante nos tempos atuais. Tão importante, né? Nos tempos atuais. Ela é um antídoto para aquilo que é puramente mecânico, racional e quantitativista. Nos dá outra dimensão. Ela é o passaporte para a compreensão e o mergulho nos cenários complexos. Não, faz muito sentido isso, porque esse mergulho e essa coisa de entendimento, abertura e do quanto você consegue ampliar o teu olhar em relação a esse mundo complexo que a gente vive, né, com tantas camadas e etc. Muitas coisas você não consegue nomear. Exatamente. Né? E acho que a poesia, ela traz um pouco disso, de você, a partir de uma leitura, de um entendimento de uma determinada poesia e desse gênero literário, você passa a nomear as coisas e tudo começa, né, com isso, nomeando. Nós somos seres, né, o que distingue o homem dos animais? Essa questão apitou o pensamento de muitos pensadores, muitos filósofos. De uma certa maneira, todo filósofo procurou responder essa pergunta. O que nos distingue dos animais? E cada pensador deu uma resposta diferente. Para uns é a alma, para outros é a razão, para outros é o desejo. Para muitos dos pensadores, o que separa o homem dos animais é a linguagem. O homem é capaz de construir linguagem e essa linguagem é simbólica, porque alguém poderá dizer, bom, um gatinho, um cachorrinho, o tipo de latido, algumas expressões ou mesmo o abanar do rabo tem sentidos diferentes. É verdade. Mas essa linguagem, ela não acessa o mundo simbólico, ela não inventa um código, palavras escritas, linguagem escrita que possa de alguma maneira desvendar as questões do mundo ou, sobretudo, nomear as coisas. Perfeito. A própria psicanálise, que a gente resvalou num programa recente sobre música erudita, nos diz isso. O princípio da cura, por assim dizer, Natália, é quando você é capaz de nomear uma sensação, porque aí quando você nomeia essa sensação, você deixa de ser subordinado a ela, você consegue entendê-la e, claro, num certo sentido, controlá-la. Então, nomear as coisas é fundamental, inclusive no processo de cura, no processo de esclarecimento do mundo, fundamental numa tomada de decisão. E a poesia é, par excellence, como se diz na França, por excelência, o campo de nomeação dos sentimentos, dos processos humanos e assim por diante. Ela tem uma outra coisa interessante, ela é um exercício de precisão de linguagem, porque você precisa dizer muito numa frase mais curta. Olha só, então, condensar. Ela é condensar, eu escrevi aqui, ela tem uma capacidade única de condensar intensas emoções em um espaço reduzido. É da natureza da poesia essa capacidade de condensação sem perder a metáfora. Olha só. E isso é dela. O específico do fazer poético é insubstituível, isso é da poesia. Essa capacidade de você poder criar metáforas e trazer complexidades de situações ou de sensações num espaço reduzido. O que ela nos treina? Precisão da linguagem. Uau, o que falta muitas vezes ao mundo dos negócios? Precisão da linguagem. Capacidade maior e melhor de comunicação. E o entendimento ali, né, emocional, é isso que a gente tá falando, de nomear as coisas. Ela desenvolve na gente naturalmente, pela própria leitura da poesia, pela maneira como, independente da qualidade do poema, pela maneira como a gente se aproxima da poesia, ela desenvolve capacidade intuitiva. E eu diria o seguinte, os ambientes de negócios contemporâneos, ambíguos, complexos e voláteis, dados, são importantes para tomar decisão, mas não são suficientes. Você precisa de uma capacidade intuitiva. E essa capacidade intuitiva, a natureza do fazer poético, ela é um exercício para o desenvolvimento dessa capacidade. Mais do que isso, ela nos dá a consciência da pausa, da importância do silêncio. Por quê? Porque não é uma frase contínua. Como ela quebra e vai para o verso seguinte, para o verso seguinte, para o verso seguinte, ela é um exercício de interrupção, de quebra. Portanto, a leitura de um poema é uma experiência de silêncio. Nossa, e essa experiência de silêncio, de pausa, é a base de uma característica fundamental no mundo de hoje: empatia. Nossa, o exercício poético é o exercício de empatia, por definição. Não, e essa pausa no mundo que a gente vive de performance, né? E performance no tempo que você tá trabalhando e fora que você tá trabalhando, e tudo que você tem que fazer em todos os papéis, e o esporte é quase que uma revolução. Uma revolução. Gerencial. Um transgressor quem hoje consegue fazer essa pausa. E ela é isso por definição. Ela é a pausa e o silêncio, que são as bases para a empatia. O que a gente tem no mundo de hoje? Muita gente falando, muitas vozes, muito barulho, muito ruído, pouco ouvido, né? A gente escuta pouco e fala muito. Poesia é exatamente a possibilidade
habilidade da experiência, da pausa, do silêncio, de sair do ruído. Portanto, a condição primeva de desenvolver empatia. Espetáculo, hein? Olha só, é pequena e poderosa, né? Pequena e poderosa. Executivos, homens de negócios, cuidem dos seus negócios, claro, mas cuidem dos seus negócios com poesia. Muito legal. Maravilhoso. Que Obrigada, bom. Jair. Imagina, sempre um Mais um prazer. episódio. Obrigada a todos e uma ótima semana.